Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, onde essa palavra chegar. A paz seja convosco. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Meu nome é Michel Vinagre. Estamos aqui trazendo um pouco da palavra de Deus, dando continuidade ao estudo do livro de Gálatas, onde nós vamos ver Paulo falando sobre o caput, ali entre os versículos, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Em Gálatas 3, 26 ao 29. Irmãos, antes queria pedir que você evangelizasse, compartilhe o vídeo, curta, comenta aí, Batista Alfa e Ômega, Facebook, YouTube e Instagram. Deus é nosso escudo e fortaleza. O Senhor é conosco, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Queria que vocês orassem, nós estamos perto, pela misericórdia de Deus, de abrir a nossa loja, a nossa igreja, numa loja, no tempo físico aqui, e vamos dar continuidade às questões digitais, mas cremos que já temos uma margem de segurança com a avançada da vacinação, para termos um lugar para podermos cultuar, se assim for o tempo do Senhor. Meu irmão, livro de Gálatas, estudo sobre o livro de Gálatas, nós vamos terminar hoje o capítulo 3, falta o capítulo 4, 5 e 6, passando um pouco da metade aí, do estudo da palavra de Deus, ou na metade, se contarmos com os capítulos 1, 2, 3, agora a gente entra 4, 5 e 6. Se diz a palavra de Deus em Gálatas 3, 26 em diante. Todos vós, filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Desta forma não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E vós sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa de Deus. Paulo, ele começa no versículo 26, Gálatas 3, 26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele começa rompendo o primeiro obstáculo que existia pelos judeus, que alegavam que somente a descendência de Abraão, descendência judaica, hebreia, que era reconhecida por Deus. E Paulo vai falando, não, você é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. O ato da adoção é uma coisa interessante. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas ao reconhecer Jesus como seu Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Esse ato de adoção, de adoção espiritual, ele é um ato que é feito através do sangue e do poder de Cristo. Nós somos, a todos aqueles que creem, foi-lhe dado um poder de serem chamados filhos de Deus. Por que poder, Porque o homem era separado, A Bíblia diz que Jesus, ao falecer, ele ressuscitou o terceiro dia, mas nesses 3 dias, que é uma lacuna, e a Bíblia fala pouco, se ela fala pouco, não nos cabe fazer muitas elucubrações. Mas uma delas, que é bíblica, que fala que Jesus desceu ao mais baixo lugar e levou cativo o cativeiro. Ele estava resgatando o homem que morrera ainda sem vê-lo, mas salvo pela fé em Deus. E o que nos une, o nosso vínculo com Deus, não é uma denominação, não é pertencer a algum lugar, ter algum título eclesiástico. E também não é bondade. É aí que as pessoas se perdem, porque muitas das vezes a pessoa quer se justificar porque ela é uma pessoa correta. Tudo isso é ótimo, você vai colher coisas boas aqui. Há crentes que plantam verdadeiras cebolas, abrolhos
abrolhos na sua semente espiritual. E vai colher isso. Não vai colher uva, não vai colher. Só que a salvação, ela depende também de uma atitude de reconhecimento do senhorio de Cristo, né? Ou seja, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus, ele não é só um amigo, só um ser que gosta de você. Ele tem que ser o Senhor da tua vida, sabe? O senhorio de Cristo, o senhorio da palavra de Deus. Deus, ele tem que ser o Senhor da tua vida. Então, Paulo, ele vai falando sobre isso, né? Interessante, né? Aqui vale-nos um registro. A igreja de Gálatas era uma igreja de Cristo, que se converteu através da pregação genuína da palavra, recebeu o Espírito Santo por imposição de mãos. Ela via, né, o testemunho ali quase existencialista de algo que aconteceu. Ela conversava com pessoas que viram Cristo e, por que não, algumas pessoas que ouviram e não acreditaram, mas naquele momento estavam ali se convertendo, né? De repente uma pessoa passou por Jerusalém na época de Cristo, algum lugar que ele arredou, ou seja, temporalmente ali sobre a presença de Jesus. E mesmo essa igreja, né, crescendo sobre o que havia de melhor, ela queria se contentar com a glória de um homem, com coisas falidas que não eram mais instrumentos capazes naquele momento com o que levaria o homem a Deus. O homem antes de Cristo, ele era visto por Deus através de um sacerdote que tinha que entrar, que tinha que oferecer um sacrifício, que tinha que amarrar uma corda, né, no tornozelo, caso ele morresse, alguém puxaria ele para fora, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. E Jesus, quando ele morre, se você ler ali nos 4 evangelhos, né, ele morre, o véu do templo se rasga, né, um terremoto, ele se rasga ali. Deus deu um livre acesso ao Pai para nós. Eu posso orar aqui, né, eu gravo esses vídeos aqui do meu escritório, você está vendo de algum lugar, eu posso aqui hoje ter livre acesso ao Pai através de Jesus, mas por uma questão diabólica, né, uma questão humana, os Gálatas queriam voltar a isso. Então Paulo fala, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus. O que transformou vocês em filhos, em ter o poder, né? Jesus fala, esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome curarão enfermos, falarão outra língua, expulsarão demônios, pisarão em serpentes, liberarão coisa mortífera, e mal nenhum lhes acontecerá. Esse poder de Deus, ele foi dado à igreja, aquele que recebe ao Cristo como seu Senhor. Então Paulo vai falando, olha, foi por fé, não foi porque circuncidou, não foi porque tem o nome e tal. E ele vai continuando, pois todos vós, e essa palavra se estende até hoje, todos foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Paulo fala sobre batismo em Cristo. Ele não está trabalhando só com o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é um mandamento, né? É uma confissão pública de aceitamento a Jesus. O crente não pode ter hipótese nenhuma vergonha de Jesus. Seria consecutório, lógico, Jesus ter vergonha de nós, e não tem. Nós não podemos ter vergonha. Então, o cristianismo é aberto. As pessoas têm que saber que você é cristão, que você teme ao Senhor, que você serve a Deus. Então, mas Paulo fala o batismo de Cristo. Batismo, o étimo da palavra batizar, é ser submerso, né? É ser totalmente envolvido, submerso. É algo que você, sabe, tem ali completamente envolvimento. Ou seja, o batismo com Cristo, eu sou completamente revestido de Cristo, eu sou batizado com Cristo. É nesse sentido, Paulo está falando, na minha vida, põe uma analogia entre o batismo, né? Você desce as águas, você está embaixo da água. Você está embaixo, você está envolvido num ambiente totalmente espiritual com o Senhor, né? Então, isso daí é que é o maior gozo do Evangelho. Há pessoas que você vai morrer e nunca vai saber o nome, mas toda uma vida ajudaram os pobres, ajudaram os órfãos, os necessitados, as viúvas, trabalharam em igrejas escondidas, varrendo banheiros, em cantinas,
mas são pessoas completamente batizadas, envolvidas com Cristo, enquanto outros, muitos aí podendo ter nomes, etc., não tem nada a oferecer de Jesus, né? Jesus, ele quer de nós uma vida simples, né? Um compromisso simples e santo. Versículo 28, dessa forma, e aí Paulo ele dá o checkmate, né? Porque da mesma forma que havia um conflito nós vimos aqui, teve uma hora até que eles no versículo capítulo 3, né, os estudos atrás, eles se fingiram de amigo, foram ver a intimidade, ou seja, um momento que eles estavam tomando banho ou trocando de roupa para ver se eles eram circuncisos ou não. Olha que pressão diabólica, olha que invasão de privacidade, olha que nível de irmão era esse. Porque eu abro aqui um adendo para outra coisa, né? Nós pagaremos muito, muito, e eu quero que você receba isso. Quando uma pessoa abre a sua intimidade, a sua privacidade, você expõe, é algo, além de ser muito deselegante, algo que, sabe, desagrada muito a Deus. É muito ruim você ver pessoas que vão orar pela pessoa e começa com, sabe, uma justificativa de oração, quando vê o problema do irmão, da irmã, tá todo mundo sabendo, quando ela mesma não quis ou falou com uma pessoa. O peso do sacerdócio, de carregar esses conflitos, essas confidências, e ser fiel, ser correto com essas pessoas, é algo que não tem preço. Nós temos que ter muito respeito. Então, se você um dia adentrou, alguém abriu a sua intimidade, alguém, sabe, te deu uma confiança, não decepcione, não faça isso, porque é tão desagradável, isso causa sequelas na pessoa, sabe, incomensuráveis. Então, nós temos aqui que não há judeu, não há grego. O judeu pela raiz. Paulo usa o grego sobre representando o homem moderno, né? O homem com sabedoria, o homem que era livre de todas as coisas. É óbvio que ele poderia falar outro povo. Não há servo, nem livre. Não há macho nem fêmea, pois todos sois um em Cristo. Que interessante, né? A gente vê hoje, principalmente, está aflorado, né? A misoginia, o racismo, aí contrapartida, mas também não é uma misoginia, também não é um racismo, há um aumento, mas a grande questão é que está sendo fomentado isso hoje. Mas todas essas questões, desde a misoginia, desde o racismo, qualquer tipo de preconceito, vem de um mal. O homem achar porque de alguma maneira ele é superior ao outro. E essa superioridade, essa barreira, às vezes não, a pessoa pode não ter problema com cor, mas tem com questão financeira, tem com beleza, tem com questão intelectual. Em Cristo somos todos um. Aqui eu prego para vocês e falo, né? Hoje, deixa eu olhar o computador, dia 23/9, na quinta-feira de 2021, e a palavra de Deus que não volta vazia, que nunca há de se perder, porque ela é atualizada, ela estabelece para o homem, não se dividam, não acha que você é superior, irmão, que pecado horrendo você desdenhar da pessoa, de um deficiente físico, do irmão que está passando dificuldade, achar que você é melhor do que ele, deixa ele ser provado a vida toda, talvez ele possa não ter tido a mesma competência que outros têm, financeiramente, administrativamente, mas ele é salvo. Deixa, meu irmão, essa questão de guerra do sexo, guerra das cores, guerra de direita e de esquerda, em Cristo nós somos um, sabe? É triste para o Senhor ver que já tem irmãos falando que crente não pode ser de esquerda, crente não pode ser de direita, sabe? Essa coisa tóxica adentrando os lares. Irmãos, em Cristo nós somos um. Deus está olhando para aqueles que o servem, que adoram o Espírito de verdade. Deus não está aqui. Imagine Deus, né, que era o único que tinha condições de nos julgar, o único que tinha condições de nos julgar, de nos condenar. Ele resolveu nos amar e nos perdoar. Por que fazemos ao contrário, né? Então Paulo vai falando dessa forma, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus.
Essa unidade, irmão, nós não conseguimos enxergar pelo prisma natural. Como que eu sou um? Poxa, mas fulano de tal é uma médica bem-sucedida, eu sou um cara que não sei fazer nada, o outro é um grande pastor com uma grande oratória, com um grande rebanho. Como que nós somos um? A diferença é, quando Paulo fala em Coríntios sobre a igreja, né, fala um só o corpo, a cabeça é Cristo. Há um que é o braço, outro é a mão. Na verdade, Paulo fala sobre isso, mas se você observar, na verdade, todos nós somos células, né? Pela grandeza do corpo de Cristo. Porque você desseca o corpo humano em algumas 208 ossos, se eu não me engano, né? Me corrijam se estiver errado, né? Você tem aí um número limitado. Mas, na verdade, nós somos, nem demos não temos nem a glória de ser um braço ou uma mão, é só uma metáfora, né? Nós somos, na verdade, ali as células que juntas ordenam um corpo. Então, nós somos um em Cristo. É algo do poder de Deus. Né? Às vezes eu não vejo novela, mas às vezes eu passo aqui, saio do escritório, eu chego para botar no jornal, tá dando aquela no Tempo do Imperador, né? E ali, às vezes no final do jornal, mostra ali, né, a luta do negro para sair do recém-escravizado, essa lei que tem até hoje, né? Mas é tida como inconstitucional, a lei que julgava o homem se tivesse sem fazer nada, né? Ou seja, os escravos saíram da senzala, não tinham emprego e eram presos por vadiagem. Então, a luta do ser humano para se estabelecer como alguém, nós vamos nas regiões de guerra, né, na Síria, estão na moda aí Talibã, e nós vemos ainda a morte de outros porque não seguem um livro ou a mulher desse jeito. Nós temos um potencial muito grande de autodestruir, mas o plano de Cristo é que sejamos um. E eu fecho com 29. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E aí Paulo fala para a igreja de Gálatas, olha, vocês estão querendo tantas coisas, né? Para parecer judeu sem necessidade, querem distorcer o evangelho, querem distorcer a palavra, querem se enquadrar em algo que Cristo já tirou. Mas se você está em Cristo, você é um, você se torna, né? Herdeiro de Abraão e herdeiro da promessa automaticamente. Você, meu irmão, eu termino essa palavra hoje mostrando uma coisa. Você é importante para Deus. Deus te ama, Jesus te ama. Não fica afastado dos caminhos do Senhor. Não fica afastada. Tome uma decisão pública de aceitar o Senhor como seu Salvador. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Fortaleça-se na fé. Continue pregando o Evangelho. Continue multiplicando, pregando, porque Jesus Cristo está voltando. E nós já estamos vivendo o princípio de dores, nós já estamos vivendo muitos sinais da volta e do retorno de Jesus. Não desanime, continue forte. Ao que é santo, santifique-se mais ainda. Ao imundo, que suje-se mais. Olha que palavra radical. Seja santo, limpe-se e aprenda a ter temor de Deus. Que Deus te abençoe, fale melhor o seu coração, que o Espírito da promessa do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, guarde de uma maneira grande e poderosa cada irmão que está ouvindo nossos estudos. Deus, ajuda-nos, Senhor, a Igreja Batista Alfa e Ômega, a ter essa loja física, só abre as portas, quebra a cadeia. Eu entrego diante de Jesus a igreja, que o Senhor conduza essa obra, guarda cada vida que está aí, Senhor, nesse momento, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.